Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos falar sobre o indicador pontos de decisão, como ele funciona. Então ele vai traçar aqui a máxima do dia anterior, a mínima, a abertura e o fechamento do dia anterior e também aqui no caso do dólar, o ajuste. Por que ele traça esses pontos? Esses pontos, em teoria, seriam pontos importantes, pontos de suporte e resistência do mercado. De hoje, 23 de maio, se por exemplo o mercado fizesse um movimento de alta, talvez essa mínima poderia ser uma resistência, ou esse ajuste, ou esse fechamento, ou essa abertura, ou essa máxima do dia anterior. Todas essas informações que esse indicador nos dá poderiam ser pontos de venda. Agora, se o mercado abrisse aqui em cima, essas regiões poderiam ser entendidas como um ponto de suporte para o mercado e poderiam ser utilizadas como uma região de compra. Agora vamos falar sobre a PTAX, então um indicador muito importante no dólar. Vocês podem ver aqui a primeira prévia, que vai acontecer entre as 10 horas e 10h10. A segunda prévia, que vai acontecer entre 11 e 11h10. A terceira prévia, que vai acontecer entre 12 e 12h10, e a quarta prévia que vai acontecer entre 13 e 13h10. E aí nós teremos a PTAX final do dia, que será uma média entre essas quatro prévias. Por que a PTAX é importante? Porque ela vai ser usada como referência para vários contratos denominados em dólar. Então as instituições vão brigar para tentar trazer a PTAX mais para cima ou mais para baixo, para que o preço médio das operações desses bancos fique mais confortável. Agora vamos ver o canal de Dontian. Perdoem a minha pronúncia, mas como ele funciona? Ele vai basicamente ver as máximas e mínimas de um movimento e vai traçar uma linha que é um ponto médio entre essas máximas e mínimas. Você pode aqui aumentar o período dele. Então ele vai pegando máximas e mínimas, só que dentro de períodos maiores. Ou seja, vai levar mais tempo para ele fazer essa compressão indo em direção às máximas e mínimas. Agora se eu diminuir novamente os parâmetros, vocês vão ver que ele vai andar bem mais colado às máximas e mínimas, nos dando mais pontos de entrada. Como que a gente usa esse indicador? Quando ele rompe máximas é um sinal de compra e quando ele rompe mínimas é um sinal de venda. Quando ele rompe o indicador para baixo, ele vai estar rompendo a última mínima, e quando ele rompe o indicador para cima, ele vai estar rompendo a última máxima. Esse é um indicador de tendência. Então, quando ele romper a máxima, você compra, e quando ele romper a mínima, você vende. Agora vamos falar sobre volume, um dos indicadores mais importantes. Vocês podem ver aqui que em certos candles, principalmente os candles maiores, você tem uma quantidade de volume maior e em outros você tem uma quantidade de volume menor. Antes de eu entrar na lógica do volume, eu vou só avisar vocês que nós temos várias opções de volume. Então tem esse volume que eu estou vendo sem nenhuma cor, você tem um volume separado por cor, então verde seria quando o candle é de alta e vermelho quando o candle é de baixa. Nós também temos o volume profile, que eu vou falar em outro vídeo, e temos o volume quantidade, que aí não vai ser o volume financeiro usado, mas a quantidade de títulos negociados. Bem pessoal, a principal forma que o volume vai ser usado é para indicar fraqueza ou força do movimento. Então se você vê um movimento, por exemplo, de queda, onde há um volume baixo, isso vai indicar uma fraqueza no movimento, e se houver esse movimento de queda, por exemplo, com volume alto, isso vai indicar uma força no movimento. E pensando em uma tendência de alta, é a mesma coisa. Você pode também usar um volume alto para indicar o início do movimento. Então digamos que o mercado está lateralizado, vem um candle de alta com muito volume. Alguém pode olhar isso e dizer, opa, isso indica então o começo de um movimento de alta. Ou você pode pegar um movimento de alta que já está acontecendo há muito tempo e daí há um deslocamento grande de alta com muito volume. Isso pode ser entendido como uma fraqueza do movimento. Ou então você não precisa ter um candle de alta forte, você pode ter um candle de alta fraco ou um candle de baixa, onde tem muito volume, isso pode indicar uma reversão do movimento. É importante falar também que quando nós temos um candle de alta, ou seja, um candle que vai provocar um deslocamento muito grande, depois de uma tendência forte de alta, geralmente isso vai ser alguém estopando e muitas vezes em zonas com alta liquidez. Ele quer estopar em áreas que tem liquidez para ele conseguir estopar melhor, ou seja, o preço não correr muito. E daí com isso você vai ter um candle de força no final de uma tendência com bastante volume. E muitas vezes depois disso o mercado começa a reverter. Como vocês podem ver nesses candles que eu vou mostrar, esse candle aqui de baixa, provavelmente como ele rompeu aqui um fundo, ele estopou muita gente e pegou muita liquidez aqui embaixo e depois fez um movimento de alta. Agora aqui ele fez o contrário, ele rompeu essa resistência e pegou liquidez aqui em cima. Pegou os stops aqui em cima e depois jogou o mercado para baixo. E aqui nós tínhamos um suporte. O que esse candle fez? Rompeu esse suporte, pegou a liquidez aqui embaixo
seja a liquidez dos stops dos comprados, seja a liquidez que já estava aqui embaixo no book. E depois iniciou um movimento de alta. E, novamente, você pode ver nesse candle aqui, que tem bastante volume também, ele provavelmente, rompendo esse topo aqui, pegou muita liquidez que estava aqui em cima, dos vendidos estopando, e também a liquidez que já estava no book. Então vejam como é complicado, né? Porque você tem aqui um rompimento com muita liquidez, mas foi um rompimento falso. Aí você tem aqui outro rompimento com muita liquidez, mas foi um rompimento falso. E aqui outro rompimento com muita liquidez. Não dá para dizer que foi bem um rompimento falso, porque ele voltou aqui depois, mas ele não continuou essa tendência de alta. Ele pegou e voltou para o nível de preço qual ele já estava trabalhando. Então muitos vão dizer, se houve um rompimento de uma resistência com volume, então isso indica força, é a hora de você comprar. Houve o rompimento de um suporte com volume, isso indica força, é hora de você vender. Se você tivesse feito isso hoje, você teria perdido dinheiro. Então eu acho que essa não é uma dica muito boa. Outra coisa interessante que nós temos no Profit é uma projeção do volume. Então hoje nós não vamos conseguir fazer isso porque o mercado já está fechado, mas digamos que o mercado está aberto, há 1 hora está tendo negociações no mercado, o Profit ele projeta para a gente quanto volume vai ter naquele dia. Então se durante aquela primeira hora do mercado teve um volume muito maior do que o normal, o Profit vai projetar que aquele dia vai ter um volume acima do normal. Então vamos imaginar que aqui tem uma barra pequena, porque o mercado só está 1 hora aberto, e eu estou vendo aqui o gráfico diário do dólar, mas daí o Profit vai fazer uma barra cinza, acima dessa barra branca que nós vamos ter pequena, porque o mercado só está negociando durante 1 hora, e se um volume muito grande for negociado nessa primeira hora de mercado, ou na primeira meia hora de mercado, ou nas primeiras 2 horas de mercado, essa barra cinza vai ser bem grande, e se esse volume nas primeiras horas de mercado for pequeno, essa barra cinza vai ser pequena. Já projetando para a gente se aquele vai ser um dia com mais volume ou um dia com menos volume. Bem, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.